Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer pelas inúmeras bênçãos recebidas do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é bom o tempo inteiro o Senhor é bom e nós somos gratos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua provisão, pela cura, pela libertação, por tantas coisas que o Senhor tem feito a todos nós, estendendo até a humanidade, ó Pai. Muito obrigado, porque o teu amor é visto e reconhecido por muitos. Ó Pai, nós queremos ainda continuar te pedindo pela tua igreja, Igreja Batista Metropolitana. Visite a cada um, Senhor, que está participando do culto online, ó Deus. Abençoe cada lar, cada família. Proteja, Senhor, deste mal, desse coronavírus, ó Deus. E que possamos, confiados no Senhor, sair desta situação. Sabemos, ó Deus, do avanço que temos no mundo com relação a vacinas. Isso é muito importante. Obrigado pela capacitação que o Senhor tem dado ao ser humano para fazer essas descobertas. Muitíssimo obrigado, Pai. Eu quero continuar te pedindo, Senhor, por aqueles que estão com algum problema individual na tua igreja, Pai. Aqueles que estão com problema de saúde, que estão com problema financeiro, outros problemas mais, Senhor. O Senhor sabe, conhece cada um. Nós temos, ó Deus, visto os pedidos de oração pelos missionários, pelo teu povo de forma geral, e queremos continuar te pedindo, ó Deus, que o Senhor abençoe a tua igreja, seja a IBM, seja a igreja no Brasil, seja a igreja no mundo, Pai. Continue nos abençoando. Fale conosco, Senhor, agora, quando vamos ouvir a tua serva trazer uma reflexão da tua palavra, Pai. Fortaleça os nossos corações, ó Pai. Mais uma vez eu te peço que o Senhor sonde os corações. Visite, Senhor, aqueles que perderam entes queridos por causa do coronavírus. Sabemos que a quantidade é enorme, Senhor, mas pedimos a tua graça para que o Senhor conforte os familiares, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, nos abençoe, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, vamos voltar ao Senhor, ergam a Ele o louvor, a sua graça não tem fim. A cura no meio de nós, a Ele erguemos a voz, a sua graça não tem fim. Deus que não muda, Deus que não falha, quem se compara a ti? Encontrei em ti o meu lugar, o perdido
crente achou um lar, viverei pra contar. O Senhor é bom. Vamos juntos. A cura no meio de nós, a Ele erguemos a voz, a sua graça não tem fim. Deus que não muda, Deus que não falha, quem se compara a ti? Encontrei em ti o meu lugar, o perdido em ti achou um lar, viverei pra contar. O Senhor é bom. Eu estava morto e renasci, vida eterna encontro só em ti, viverei pra contar. O Senhor é bom. Deus que não muda, Deus que não falha, quem se compara a ti? Deus poderoso, vitorioso, quem se compara a ti? És invencível, inabalável, quem se compara a ti? Teu é o reino, tua é a glória, quem se compara a ti? Encontrei em ti o meu lugar, o perdido em ti achou um lar, viverei pra contar. O Senhor é bom. Eu estava morto e renasci, vida eterna encontro só em ti, viverei pra contar. O Senhor é bom. Encontrei em ti o meu lugar, o perdido em ti achou um lar, viverei pra contar. O Senhor é bom. Eu estava morto e renasci, vida eterna encontro só em ti, viverei pra contar. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Olá pessoal, tudo bem com vocês? Saudade de todos os irmãos, espero que vocês estejam bem e em breve estaremos juntos, se Deus quiser. E se por acaso você está visitando o canal aqui da Igreja Batista Metropolitana pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Por enquanto nossos cultos estão acontecendo online e hoje nós vamos fazer uma reflexão e o tema que eu trouxe para nós refletirmos é o poder da nossa língua. Antes de começarmos, vamos fazer uma oração. Se você puder, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque o Senhor nos protege, Senhor, nos guarda. Te pedimos, Senhor, fique conosco, com a nossa família, Senhor, nesse momento de pandemia e tantas incertezas, Senhor. Que o Senhor continue conosco, Pai, nos dando ânimo, força, sabedoria, Pai, para lidar com todas essas adversidades.
Muito obrigada, Senhor, pelas provisões do Senhor na nossa vida, Senhor, pelo seu cuidado conosco. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E hoje, falando sobre esse assunto da nossa língua, nós vamos estudar o texto de Tiago, mais precisamente no capítulo 3, versículo de 1 a 12. Vou ler aqui para nós. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Também, como exemplo, os navios, embora sejam tão grandes e impelidos, empurrados por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhante à língua, é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, de imoralidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia o curso de sua vida. Aí ele continua assim: sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Começando aqui a análise do texto, que ele fala assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Observe que a grande responsabilidade quando nós somos mestres, líderes em algum momento, quando nós estamos na posição de ensinar, nós temos que ter ainda mais responsabilidade com o que nós estamos falando, pois nós seremos cobrados com maior rigor. E na sequência ele fala assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Ou seja, o homem que ele consegue controlar o que ele fala, ele é bem visto por Deus e pelas pessoas. Continuando, ele fala assim: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar, freios e controlar, tá vendo? O animal todo. Você se atentou a essas duas palavras? Ele fala freios, ele fala de freios e fala de controlar um cavalo. Que um cavalo, ele tem muita energia, mas sem freio ele é perigoso. E assim como a nossa língua sem freio, ela é totalmente destrutiva, como um cavalo sem freio. Aí ele continua assim: tomem também como exemplo os navios que, embora sejam tão grandes,
e impelidos, empurrados por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno. Note que ele fala assim, conforme a vontade do piloto. Ou seja, um objeto tão pequeno, mas que controla uma grande embarcação. E repare que é dirigido conforme a vontade do piloto. No caso, nós mesmos somos responsáveis por pilotar a nossa língua. Continuando aqui, ele fala, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Quanto estrago uma palavra mal empregada pode causar e quantas pessoas nós vemos que são destruídas por uma palavra falada no momento errado, no momento de fúria, e as consequências foram desastrosas, né? E na vida da outra pessoa, às vezes pode ter sido destruída porque alguém um dia falou alguma besteira sem pensar ou achou que não tinha problema nenhum. Ela falou e esqueceu, mas a vida da outra pessoa foi completamente afetada por aquilo que ela ouviu, que foi dito para ela. Então, a responsabilidade que a gente tem que ter com as nossas palavras. Ele ainda compara no próximo versículo. Assim também a língua é um fogo. Literalmente ele usa a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, de imoralidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha que profundo ele fala aqui. Incendeia todo o curso de sua vida. Todo o seu caminho pode ser ruim se as suas palavras não forem sábias. Nós temos dentro de nós pensamentos que nós precisamos dominar antes de tornar esses pensamentos em palavras, para que a nossa língua ela seja fonte de bênção e não de destruição. Até em Mateus tem um versículo que fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, do que está cheio o nosso coração? Que tipo de palavra nós estamos proferindo? Deus, ele se alegraria ou se entristeceria com o que nós estamos falando? Continuando aqui, ele fala, toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Então, saiba você que esse veneno, todos nós somos capazes de destilar. Mas também nós somos capazes de neutralizar esse veneno, que ele mora dentro de nós. Então, a gente pode escolher destilar ou neutralizar este veneno. Rapidamente dando um pulinho em Efésios 4:29, ele fala assim, e nós somos bem instruídos, ele diz claramente, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Ou seja, nós temos que falar coisas que sejam para edificar conforme a necessidade e precisamos falar o que é necessário, não só o que a gente pensa, só pela crítica mesmo. Tem que ser algo construtivo. Criticar sem objetivo de construir não é bem-vindo, tem que ser algo que vai ajudar a vida da pessoa. A gente tem que se colocar no lugar de quem está ouvindo. Como estão soando as minhas palavras? Né? Se coloca no lugar de quem está ouvindo o que você está falando. Aquela crítica é para ajudar mesmo ou é só para deixar a pessoa para baixo? Né?
E nós temos sim a capacidade de melhorar, não é? Eu falo assim mesmo e é assim. Não, Deus nos convida a sermos sempre melhores e nos ensina sobre a responsabilidade do que a gente está falando. Então, se o que eu estou falando está ofendendo, sempre as pessoas ficam chateadas comigo, eu tenho que fazer uma análise. Será que o que eu estou falando não é legal? Né? Continuando aqui. Voltando ao texto de Tiago, ele continua. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Que frutos nós estamos dando? Quais palavras estão saindo da nossa boca? As pessoas estão se deleitando com o que elas escutam da gente, ou nós estamos só deixando a pessoa para baixo? O que é que a gente está fazendo com a nossa boca? Quais são as palavras que nós estamos usando? Né? São palavras de bênção, palavras que trazem esperança, ou ao contrário? Né? Nós somos chamados para ser luz e sal na terra. Nós temos que ter responsabilidade com as nossas palavras e temos que controlá-las para que isso esteja tudo alinhado, né? O que a gente pensa, o que a gente fala, nós temos que estar instruídos, né, com a palavra de Deus, com as escrituras, né? Para que quando as nossas palavras forem pensadas e saírem, elas sejam temperadas por Deus, né? Assim elas vão ser caminho de ânimo e bênção na vida das pessoas, e que nós possamos ajudar a levantar os nossos irmãos, porque para isso nós somos chamados, que nós tenhamos essa consciência e essa responsabilidade. Amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.